Bem-vindos a mais um programa. Hoje nós iremos refletir no texto de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Então, convido você a me acompanhar nesta leitura. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Essa é a narrativa do nascimento de Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui alguns personagens deste texto. É claro que se nós uníssemos esse texto ao texto de Lucas, onde também trata do nascimento de Jesus, nós teríamos um texto mais rico. Mas eu vou apenas me deter aqui um pouco nos personagens que aqui aparecem. Primeiro eu quero falar de Maria. Maria era jovenzinha e recebeu a visita de um anjo, conforme você pode ler no Evangelho de Lucas, que anunciou a ela que ela estaria, a partir daquele momento, grávida no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Estava sendo gerado o menino Jesus. Maria havia sido desposada por José, isto é, Maria havia sido separada para ser mulher de José, mas ainda não havia se deitado com ele. O outro personagem que aparece é o José, que então havia desposado Maria para ser sua mulher. José ainda não tinha se deitado com Maria. E quando ele fica sabendo que Maria estava grávida, não querendo expô-la à desonra pública, por ser um homem justo, ele pretendia anular o casamento secretamente. Ele pensou consigo, mas Deus, que tudo vê, que tudo sabe, fala com José quando este estava dormindo, através de um anjo que lhe aparece no sonho. O anjo encoraja José a receber Maria como esposa, não abandoná-la, porque o que havia sido gerado nela não foi algo feito por homens, mas foi gerado pelo Espírito Santo. E José, então, acorda disposto a receber Maria como esposa. Agora você imagina tudo isso, aquela jovenzinha que não havia se deitado com nenhum homem, virgem, foi engravidada pelo poder do Espírito Santo, correu o risco de ficar sem o marido, e você imagina quanto Maria iria sofrer dentro daquela sociedade machista, né, que era a sociedade de Israel. As pessoas iriam passar a olhar para Maria e dizer:
nossa, que vergonha, achando que ela havia se engravidado de algum outro homem, uma vez que José estaria deixando-a, por também achar que ela deve ter tido alguma relação com outro homem. Então o anjo vem e entra na história e mostra e fala, claramente a José que não, que ela havia sido escolhida por Deus para gerar o Salvador, o Messias. E José então acorda disposto a honrar Maria, Deus estava usando Maria como uma serva fiel, escolhida, e José então dá todo o apoio a ela, e aí ele assume Maria, assume Jesus, o filho, e cuida do menino Jesus. Ambos se encontravam numa situação delicada, tanto Maria, como eu disse, que a sociedade poderia olhar para ela de uma forma preconceituosa, até maldosa. E José também, porque do outro lado ele estava assumindo num ato de fé Maria, crendo que realmente o milagre aconteceu, que o sonho e a palavra que o anjo lhe deu foi real. Então ele assume pela fé, embora não fosse um filho gerado de seu DNA, mas ele assume com todo o seu coração. Então a gente vê que tanto José quanto Maria eram pessoas de fé. José e Maria eram pessoas que amavam muito a Deus e que estavam dispostos a servir a Deus, independente do que a sociedade poderia dizer deles, independente do que as pessoas pensariam deles ou como julgariam eles, mas ambos estavam dispostos a ser servos de Deus e a fazer o que Deus havia pedido a eles. Chega bem pertinho aqui, eu vou falar um negócio para você agora. Presta atenção no último verso deste texto que lemos. Diz o texto que José não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho. O que significa que depois que ela deu à luz, José teve relações com Maria. Maria não permaneceu virgem. Enquanto, é muito importante isto, enquanto ela estava grávida de Jesus, mas depois que Jesus nasceu, eles tiveram várias relações, inclusive Jesus teve irmãos de sangue. Vamos continuar o nosso estudo. Bom, outro personagem que eu quero destacar é o anjo. O anjo ele é muito importante nessa história. O anjo ele aparece lá no texto de Lucas, falando com Maria e explicando para Maria que a criança que iria ser gerada no seu ventre era o Messias, que ele deveria se chamar Jesus e que ele seria o Emanuel, isto é, o Deus presente com os homens, o Deus conosco, e que ele viria para salvar a todos. O anjo aparece para Maria, encoraja Maria, que também fica assustada com a notícia, como uma jovenzinha como ela, grávida, sem ter se deitado com seu noivo, mas o anjo tranquiliza Maria, e esse anjo agora aparece a José e também explica a José toda a situação. Então ele é importante para consolidar a relação que poderia ter se rompido neste momento entre José e Maria. Ele também acaba sendo importante para explicar a eles o que estava acontecendo, que era uma ação do Espírito Santo de Deus, era um agir de Deus agora entrando na história dos homens através de Jesus, o Filho se encarnando, e que eles estavam tendo o privilégio de ser instrumentos de Deus para isso, para a obra mais sublime de Deus. Deus se fazendo homem, escolhe Maria para gerá-lo como homem e José para assumi-lo como filho, embora o Deus que estava se tornando homem foi que criou José e Maria. José e Maria são criaturas, Deus, o Criador, se faz homem, mas usa agora da criatura para entrar e se tornar um homem também como nós, Isso é algo, acho que fantástico, sublime, maravilhoso de se pensar. Deus humildemente se
toma forma humana, né, como escreve o apóstolo Paulo, vive entre nós, foi obediente e foi até a morte. Coisa tremenda, e com a sua morte ele nos salvou, cumprindo aquilo que havia sido anunciado para Maria e para José, que ele era o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que veio e morreu pelos nossos pecados. Então o anjo tem uma participação importante. E o outro personagem é Jesus. Jesus é o centro dessa mensagem, é o centro de tudo isso que aconteceu. Todo esse movimento é para que ele, Jesus, pudesse se tornar homem, nascer como homem, viver entre nós e assim poder morrer a nossa morte. Jesus veio em cumprimento da palavra do Pai, em cumprimento a um projeto que já havia sido preparado, anunciado, planejado antes mesmo da fundação do mundo, conforme o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos irmãos de Éfeso, né, no capítulo 1. Então Jesus vem agora ao mundo e ele é o centro de todas as coisas, toda a história da humanidade, tudo se converge na pessoa de Jesus, porque só nele a salvação. Em Cristo, então, se abre uma nova porta, um novo céu, nova terra, uma nova era para nós seres humanos, aonde nós já não viveremos mais por causa dele, que veio ao mundo, nasceu, morreu a nossa morte. Nós não viveremos mais sob o domínio da morte, nós não viveremos mais neste corpo corruptível. Ele nos dará um novo corpo, um corpo espiritual. Que coisa maravilhosa! Tudo isso por quê? Porque ele se fez homem, ele nasceu, viveu como nós, pagou o preço do pecado, foi obediente em tudo, não pecou. Então ele pôde ir para a cruz e assim ele pôde morrer a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte e agora nele nós temos vida eterna. Como havia dito o anjo, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus fez isso por mim, por você que me ouve, por toda a humanidade. Ele morreu por todos os homens. Diz a Bíblia que na cruz ele atraiu todos os homens, diz a Bíblia. E diz a Bíblia que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, para que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Aqueles que creem nessa verdade que Cristo fez na cruz, que creem na sua ressurreição, serão salvos. Esse é o verdadeiro Natal, é quando Jesus nasce no nosso coração, quando nós compreendemos essa verdade. Aí o Natal se torna uma realidade para nós. Então sempre acontece o Natal. Cada vez que um ser humano reconhece que Jesus nasceu, morreu por ele na cruz e que deu a ele a nova vida, agora é Natal. Então que seja Natal hoje para você que está me ouvindo. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o nosso próximo programa.